Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à live da Jornada da Lucratividade. Hoje é um dia muito bacana, muito importante para nós. Mas eu abri essa live 10 minutos mais cedo mesmo, porque eu quero responder uma pergunta que vem lotando as nossas caixinhas aqui no Instagram, que é sobre o CMV. O que é CMV? Gente, CMV é custo de mercadoria vendida. E o CMV é um dos custos mais importantes e o custo talvez mais alto da padaria. É um orçamento que o empresário tem que gerenciar de perto. E o que é esse CMV tão falado? É tudo aquilo que a gente gasta com o nosso, para poder vender o que a gente vende, né? Então, eu vendo lá os produtos de produção própria, os produtos de revenda, bebida, mercearia. Quando eu junto todo esse universo de compra, ele é o teu CMV. E quando a gente fala da metodologia de apuração, CMV é estoque inicial, mais tudo que você comprou, menos estoque final. Na prática, seria você fazer inventário no início do mês, balanço no início do mês, comprar durante o mês todo e ao final do mês fazer outro inventário. Essa continha seria o CMV real da padaria, mas a gente sabe que no dia a dia o empresário não dá conta de fazer inventário todos os meses. E aí qual é a nossa dica para isso? É que você considere 3 meses. Em 3 meses, ou seja, 3 ciclos de compra, nós vamos ter uma assertividade que beira 98%. E aí você vai saber de fato o CMV real da padaria. E saiba, esse é um dos custos mais importantes que o gestor da padaria tem que monitorar, tem que cuidar de perto para que a lucratividade aconteça. Imagina, nós vamos falar da jornada da lucratividade, então não podemos perder de vista esse item que é de suma importância. Agora tem mais uma coisa que eu quero trazer aqui para você. Pessoal, enquanto eu estou trazendo, eu quero já pedir para que vocês que vão entrando, mandem o aviãozinho aqui para as pessoas que vocês gostam, que vocês conhecem, que tem padaria, os empresários, os gestores. Manda o aviãozinho, convida ele para essa live, porque ela vai ser muito bacana. Nós vamos ter aqui uma live com especialistas do segmento de panificação, 3 caras bons mesmo, e nós vamos falar de tudo que vai acontecer na jornada da lucratividade na padaria, que vai acontecer em março, em Campinas, São Paulo. Então aproveita, vão convidando, vão mandando aí para as pessoas que vocês conhecem, que sabem que precisam de informações, de mais conhecimento sobre padaria, vão mandando aí os aviãozinhos enquanto eu falo aqui de CMV. Tá? Nós já estamos aqui faltando 5 minutos, eu acho que eu ainda tenho um tempinho para falar de CMV para vocês. Bem, tem uma coisa muito importante que tem que ser considerada, que é o CMV previsto versus o CMV real. São 2 números que a gente tem que confrontar a cada final de mês, ou seja, a cada final de ciclo eu preciso confrontar o meu CMV previsto, que quer dizer o quê? O quanto eu deveria ter gastado para vender o que vendi. Então eu tenho o CMV previsto e eu tenho o CMV real, que é o quanto eu gastei de verdade. Então observem, são 2 estruturas que nós precisamos monitorar, CMV previsto e CMV real. Se a gente for pegar uma média do que acontece nas padarias, nós vamos encontrar uma grande diferença entre o que deveria ter acontecido e o que de fato aconteceu. E aqui está uma das grandes oportunidades que o panificador tem de nivelar o seu resultado, que é olhar para o CMV previsto e para o CMV real. Né? Como calcula o CMV previsto tem uma abordagem bem estruturada, mas o que é que eu te digo? É que o CMV previsto é o teu orçamento. Né? Quando você faz o receituário padrão dos teus produtos, por exemplo, você faz o receituário padrão, o quanto o custo lá representa dos produtos que você vendeu é o teu CMV previsto. Por exemplo,
Se eu fiz 10 bolos e cada bolo custa R$ 10, se eu vendi 10 bolos e cada bolo custa R$ 10 de matéria-prima, o meu CMV previsto é R$ 100. Né? E aí, o meu CMV previsto, quando eu vou no final do mês medir esse CMV, provavelmente ele vai dar uns 10 pontos percentuais acima do que o CMV previsto está dando. E aqui é uma grande oportunidade da gente olhar para a lucratividade na padaria. Todas essas falas, esses insights de como olhar para melhorar o negócio, olhar para melhorar os resultados na padaria, nós vamos conversar na jornada. Né? Daqui a pouco a turma está chegando, daqui a pouco o Márcio Rodrigues está chegando, o Israel, o Márcio Goulart, para a gente conversar um pouco. Opa, Márcio já chegou, Márcio Rodrigues já chegou, deixa eu ver se o Israel também já chegou. Então já vou começar a convidá-los aqui. Olha, essa turma é pontual, hein, gente? Essa turma é pontual aqui. Então, só um minutinho. Márcio, eu... Muito bem. Vamos ver aqui se os meninos estão entrando. Márcio já ativou o vídeo. Muito bem. Ei, Oi, Carol, Márcio, tudo bem? tudo bem? Tá me Tudo ouvindo bem? bem? Já estou te ouvindo bem. Israel, já estou te vendo. Márcio, eu ainda não vejo. Né? Israel, você está me vendo? Eu estou te vendo. Boa noite, Carol. Boa noite, Márcio. Tudo bem com Boa você? noite, tudo bem, Israel? Tô te vendo, Carol. Estou vendo os dois também. Você está... Ah, bacana. Então, eu acho que sou eu que não vejo o Márcio ainda, mas tudo bem. Se a turma aí está vendo, queria que vocês me dissessem aí, pessoal, todo mundo está vendo Israel, Márcio Rodrigues, a mim, e vão me falando aqui se o som tá bom, se a imagem também tá boa. Eu estava pedindo, Márcio, bem-vindo, Israel, bem-vindo. Eu estava pedindo aqui os panificadores que já estavam, as pessoas que já estavam aqui conosco, que enviassem o aviãozinho para as pessoas que são importantes que estejam aqui. Pessoas que são da tua padaria, da tua loja, e que quanto mais souberem das ações que geram lucratividade, melhor, né? Então, essa aí foi a minha fala até agora. Exatamente, Carol. Também já estou enviando para várias pessoas aqui para acompanhar hoje esse encontro nosso sobre a jornada da lucratividade na panificação. Muito bem, Márcio. Bem-vindo. E você, Jael? Bem, Carol. Tranquilo. Muito Muito obrigado bom. pelo convite mais uma vez. Estamos aí, né, para falar mais um pouquinho aí sobre CMV. Isso, padaria, né? Que é uma coisa que a gente ama, né? Exatamente. Jael, eu abri a live 10 minutinhos antes, porque todos os dias nós recebemos aqui na caixinha de perguntas muitas perguntas sobre como controlar CMV, qual é o CMV ideal da padaria. Então, muitas perguntas e muitas dúvidas sobre esse ponto, que é um ponto tão desafiante para o empresário, né? Que é a questão do CMV. E eu falava que explicava um pouquinho de forma bem prática como é que as pessoas podem medir o CMV em suas lojas, né? E esse vai ser um dos temas que a gente vai discutir na jornada, mas eu já fui dando uns spoilers aqui para aquela turma bem prática que gosta de sair da live já colocando coisas em prática, né? Esse é o nosso panificador. Isso aí, né, Carol? O pessoal, às vezes, né, Carol, a dificuldade de confrontar ali o controle de estoque dentro da padaria não é fácil, né? E esses dias eu estava até falando para uma pessoa, né, que o que ele paga de boleto em pelo menos 3 meses, se ele pegar a média, tem que ser pelo menos a média do CMV, porque senão ele está tendo erro de cálculo, né? Ele olhou aquilo e falou assim, sim, não posso pegar um mês, porque um mês eu posso ter extrapolado alguma compra, mas na média de 3 meses, você não girou, pelo menos compra em 3 meses, pagamento de boleto, não vai dar muito certo. É uma métrica que a gente tem usado muito ali para fazer auditoria de CMV, para isso estar bem calculado, viu? Oi, Jael,
Você, eu acho que a gente combinou antes de entrar nessa live, né? E a gente não se falou, hein, gente? Não Eu fala. falei exatamente isso para o empresário que está aqui. Que o ideal era que a gente pudesse fazer inventário todos os meses, mas a gente sabe que na operação de padaria, dependendo da estrutura que a gente tem, nem sempre isso é possível. E aí eu pontuei que a média de 90 dias, 3 ciclos de compra, representam o CMV com os 98% de assertividade. É isso que você tem percebido também aí quando faz a contabilidade das padarias? Sim, é um número que chega muito próximo, Carol. 98%, 95% de assertividade. E é onde a gente começa a ver o número de perdas, às vezes, que o pessoal não aponta nas contagens de inventário, né? Então, ou Sim. seja, conforme tem muitos produtos, às vezes tem alguns tipos de erros e tudo mais, a pessoa está aprendendo. Então, vamos ser práticos. O pagamento de boleto em 3 meses de média, com a questão do CMV, tem que estar muito próximo. Você está lá com uns 37%, os dois têm que estar com 37%. Se um está lá com 32%, outro 37%, você tem uma perda ali de 5% que você não vê, entendeu? É isso aí. E Márcio, me conta uma coisa, quando a gente roda por aí, qual é a diferença média de CMV previsto e real que a gente encontra nas lojas? Enquanto a gente está esperando aqui o Márcio Goulart, fala aqui pra gente. Bom, Carol, aquilo que foi colocado, né? Existe um grande desafio de medir, até porque quando você tem um bom sistema de informática, como o Márcio Goulart vai mostrar aí o exemplo do sistema da Tecnoeb, mas se você confrontar a venda de produtos por família pelo preço de custo, que a maioria dos sistemas bem estruturados entrega isso, e aí você vai confrontar realmente com o que foi colocado aqui com os pagamentos. E a diferença, quando existe uma falha elevada, eu gosto de dizer que existe a perda identificada e a perda não identificada. Aquilo que a gente aponta lá, do que sobrou de produto, do que houve de avaria, do que houve de produto vencido de falha, é o que eu chamo de perda identificada. Quando você compara essa perda não identificada, que é o que foi colocado aqui, da questão do que a gente compara o compra e venda, quando você deu o exemplo dos 3 meses, a diferença ali é também a perda não identificada. E isso pode chegar a 10% do faturamento bruto da empresa, né? Então, isso é significativo. A gente tem exemplos de empresas com um faturamento muito bom, com uma operação muito boa e com grande dificuldade de rentabilidade em função desse controle na movimentação dos produtos e do CMV. E a gente vai falar muito sobre isso na jornada, né? Ou seja, as ferramentas, os processos, como que você faz essa medição, como que você confronta essas informações e principalmente como que corrige isso, né? Como que você deixa a operação mais eficiente. A gente tem exemplo hoje de padarias com uma gestão muito eficiente, com cerca de 82% de fabricação própria, com 34% de CMV total. E a gente percebe que existem padarias com 80% de fabricação e com CMV beirando 50%. Então, aí dá uma ideia de toda a questão que envolve a gestão da operação, né? Tanto a apuração correta e a precificação correta dos produtos, principalmente os de produção própria. Existe também aí um gargalo muito grande com as empresas que têm uma operação de almoço que pesa muito no faturamento, pela dificuldade de fazer o custo correto, o cardápio, o custo do cardápio. São assuntos importantes que nós vamos dizer assim, detalhar na jornada e aprofundar muito sobre isso, como resolver, como apurar, como controlar. Existem atalhos, né? Existem caminhos que já estão experimentados, depois de quase 30 anos de trabalho com consultoria, existem caminhos bem curtos para resolver isso muito rápido. É isso mesmo, Márcio. Márcio Goulart chegou aqui também. Ei, Márcio, bem-vindo. Boa noite, um prazer estar com essas feras todas aí, ó. Oh, eu já estou me sentindo na jornada, Márcio. Nós 4 reunidos aqui. Maria Helena só não está aqui com a gente, apesar de estar presente, porque no Instagram não cabe 5 pessoas. Mas prazer gigante em receber vocês para a gente fazer esse aquece. A gente, como está saindo do carnaval, né? Eu estou dizendo que a gente está fazendo o aquece da jornada nessa quarta-feira de cinzas.
importante. E aí, gente, até agora eu quero falar para vocês que a gente só deu sabe, o over delivery, quando a gente entrega um pouco mais daquilo que a gente combinou, porque na verdade a gente nem ia falar de CMV hoje, apesar de CMV ser um item importante para a garantia de lucratividade, a gente não ia falar de CMV hoje, porque aproveitei que a nossa caixinha de perguntas ela está cheia de perguntas sobre CMV, como calcula CMV, qual é o CMV da minha padaria. Essa é uma das perguntas mais recorrentes que a gente recebe aqui no Instagram e também quando estamos em consultoria. Então, gente, vamos começar, né? Já que todos vocês já deram suas boas-vindas. E eu vou começar com a seguinte pergunta, gente. Eu vou começar com você, Márcio Rodrigues. Márcio, 2024 chegando, já chegou, o carnaval já passou, então o ano começa. Quais são as perspectivas para o nosso segmento neste ano? O que é que você tem estudado, o que é que você tem estudado e está prevendo para o nosso segmento? Bom, Carol, antes é importante dizer que as empresas que nós acompanhamos no ano passado, que juntas elas chegam um faturamento anual perto de R$ 1 bilhão, reunindo mais de 150 pontos de venda, nós acompanhamos e conseguimos identificar alguns comportamentos, analisando as informações que são apuradas nessas operações. E as empresas que a gente acompanhou, elas estão presentes em 14 estados do Brasil e dá uma amostra bem interessante. Nós tivemos no ano passado uma queda, uma deflação no custo das matérias-primas, né? Nós tivemos uma inflação de 4,6% aproximadamente, mas nós tivemos um ano onde as principais commodities elas tiveram uma queda de preço, inclusive o trigo, a fécula e produtos importantes para o setor de panificação, reduzindo aí o nosso CMV previsto, que é lógico que as falhas operacionais dentro das empresas acabam muitas vezes não permitindo que se tenha esse resultado prático, mas as empresas que são mais eficientes, elas sentiram um aumento de margem em função da redução dos custos dos produtos. E aí o que nós estamos enxergando com isso também foi um grande desafio crescer faturamento, né? Porque o mercado, principalmente no segundo semestre de 2023, ele deu uma encolhida em relação ao ritmo que nós estávamos no primeiro semestre, e fechamos o ano aí com os nossos índices por perto de 5,4% de crescimento em relação ao ano anterior. A gente teve aí, dentro desse contexto, 77% das empresas crescendo o faturamento e 23% das empresas caindo o faturamento. Dentro desse contexto, a gente inicia 2024, onde nós estamos enxergando aí algumas questões, porque a perspectiva de inflação para esse ano deve ficar abaixo de 3%, eu acredito que vai ficar nos 4%, do mesmo jeito. A gente já começa a ter uma inflação maior de alimentos, os produtos são comercializados pelas padarias. As principais commodities, a gente tem uma incerteza em relação ao trigo, porque nós tivemos uma queda, perspectiva de safra do trigo nacional, de cerca de 23% para 2024, e nós temos aí um cenário onde o Brasil, como grande importador de trigo, nós devemos estar aí trazendo trigo, por exemplo, da Rússia, mas isso deve acontecer dependendo de alguns fatores, como essa questão dos conflitos internacionais. Se não acontecer, provavelmente a gente vai precisar importar mais ainda da Argentina, e isso pode trazer uma perspectiva de aumento do trigo. Se a gente não consegue ter uma clareza, mas uma coisa é certa, como houve uma queda na perspectiva de trigo nacional, a farinha ela deve ter algum reajuste de preço durante esse ano. Ainda não há um cenário muito claro. Então, o que nós estamos trabalhando no início do ano? Nós estamos analisando, nós já começamos o ano com uma pressão de aumento dos custos de mão de obra, onde nós estamos tendo aí reajuste nos dissídios entre 7% e 9%, um reajuste médio aí na folha representa 45% do custo médio das operações das empresas de panificação, e isso vai impactar no nosso aumento de custo operacional. Então, o que nós estamos trabalhando? Com uma perspectiva de crescimento
entre 6% e 10%, na média de 8% em relação ao ano passado, para que a gente consiga absorver esse aumento de média de 5% a 6% nos custos operacionais, com a questão da inflação, e manter o nível de rentabilidade das empresas. Mas isso, é lógico, depende da gestão eficiente da operação em relação aos controles como o CMV. Então, esse plano aí estabelecendo, eu tenho trabalhado com orçamentos do primeiro semestre, várias empresas, e fechamento do orçamento anual. Nós estamos trabalhando com essa perspectiva entre 8% e 10% de crescimento. Algumas empresas estão trabalhando com 6% de crescimento em relação ao ano anterior. Então, o que que nós entendemos, né? A perspectiva e o avanço da concorrência do nosso principal produto, que é o pão francês, principalmente pelo canal supermercado, com a melhoria da qualidade do produto e com preço mais baixo. E quando a padaria perde 10 pontos percentual em volume de pão francês, como o pão francês, cada real gasto pelo cliente na loja, ele acrescenta mais R$6. A gente fez um estudo agora em janeiro, uma padaria que os clientes que compraram R$40 mil de pão francês gastaram mais R$212 mil na loja, nos mesmos pães que tinha pão francês. Nenhum outro produto tem essa performance. Para se ter uma ideia, uma cerveja Heineken dessa loja foi comprado R$16 mil e os clientes que compraram R$16 mil de cerveja compraram mais R$17 mil de produto. Nessa mesma loja, os clientes que compraram R$38 mil de almoço gastaram mais R$36 mil, ou seja, igual o pão francês não tem. Então, se a gente perde 10% de volume no pão francês, ele puxa aí muito uma redução em termos de volume de faturamento, porque o cliente que tem o hábito de comprar esse produto, ele faz uma compra adicional muito importante para as lojas. Então, com o avanço da concorrência, cabe aí toda uma preocupação em relação à qualidade de produto, qualidade de serviço, porque a padaria cada vez mais precisa vender a experiência. Inclusive, isso foi muito falado na última feira em Nova York sobre varejo, na NRF 2024, onde as lojas físicas elas precisam realmente encantar com a experiência. Não faz isso sem gente, né, Carol? Sem gestão eficiente, sem operação. Então, eu acho que aí dá um resumo tanto na questão orçamentária quanto na perspectiva. E a gente vai falar muito sobre isso lá no encontro, né? A gente vai falar isso na jornada da lucratividade, tanto os modelos de negócio, as estratégias, quanto os modelos que tornam a operação mais eficiente, e como lidar com esse mercado extremamente competitivo que se desenha aí cada vez mais. Eu estava hoje numa reunião numa empresa de varejo, e eles fizeram uma reformulação em 2023, é uma rede que tem 153 pontos de venda, é supermercado, e eles cresceram 36% na venda de pão francês no último ano. Então, isso mostra o avanço dessas empresas com a ajuda da indústria de panificação congelada, que é uma indústria que cada vez mais cresce, ela cresce 30%. Né? Exatamente. E aí nós temos que preparar a panificação tradicional, a panificação com venda direta ao consumidor, varejo, para encontrar o seu modelo, onde ela consiga ser competitiva e encontrar melhor o seu espaço. Acho que isso aí a gente vai falar muito lá no nosso encontro. É isso aí. Márcio, eu tenho dito que transformar o ambiente da padaria numa experiência é extrapolar a boa estrutura de gestão. E esse ainda é um dos grandes desafios do nosso segmento. E agora, Márcio, eu queria te perguntar, Márcio Goulart, você vai trazer para a gente um baita trabalho de inovação, mas eu queria que você já dissesse para o panificador que nos assiste agora qual é o impacto que você vê da inovação na padaria? Qual é o impacto? Por que o panificador tem que olhar para a inovação? Daqui a pouco a gente vai falar da cultura de dados, mas eu queria que você trouxesse o impacto da inovação na padaria, porque parece uma coisa distante, né? Mas antes de você falar, Márcio, eu queria que os panificadores aqui presentes dissessem para mim de onde vocês são. Coloca o nome da padaria e de que cidade vocês estão falando. Márcio, é com você. Carol, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês e estar sempre aprendendo, tá? Eu diria o seguinte, o Márcio Rodrigues, se deixar, ele faz uma palestra de umas 10 horas para a gente, assim, fácil, né?
porque o Com conhecimento que ele tem é certeza, algo absurdo, né? É um absurdo. E absurdo. eu, escutando o que ele estava falando, peguei o finalzinho do que o Israel estava falando, né? Muito se falou sobre CMV, mas o Márcio falou agora sobre competitividade, né? E a padaria hoje, eu tenho a felicidade de conversar com 20, 30 panificadores todos os dias, rigorosamente todos os dias, né? E normalmente eles trazem algum problema para mim. 90% daquilo que eu converso é algum problema que eles trazem para a gente tentar ajudar a resolver. E não necessariamente problema de tecnologia, muitas vezes problema de gestão da loja, né? Eu procuro trabalhar nesse sentido também. E o Márcio falou sobre competitividade. E a padaria, ela ainda sofre muito com o básico, né? Que é tão importante como o Márcio falou aí, né? Se cuidar do CMV, cuidar do atendimento, cuidar do mix de produto, da qualidade, ainda se sofre muito com isso. E a gente está vendo vários players aproximar desse mercado, como ele falou agora aqui, uma rede de supermercados que aumentou mais de 30% na venda de pão de sal. Isso não é à toa, eles estão enxergando que isso é importante, né? Então, a gente precisa sim falar sobre inovação na padaria. Quando se fala em inovação para o panificador, para o colaborador que está ali, é natural que se pense em criar algo novo, algo que nunca foi feito. Não, isso não necessariamente é inovação, isso é muito mais invenção do que inovação, tá certo? Inovação, na minha forma de entender, é um conceito simples, né? Inovação é você resolver um problema. Começa por aí. Então, escolhe um problema. De preferência, um problema do seu cliente, não um problema seu. Esse é uma coisa, é algo que acontece muito com os panificadores. Eles resolvem os próprios problemas. Não, pensa num problema do seu cliente e tenta resolver o problema do seu cliente de uma forma simples. Se você começar por aí, você já está trilhando o caminho da inovação. Agora, isso precisa ser feito com consistência, para que isso se torne cultura da empresa. Quando se tornar a cultura da empresa, você provoca um impacto tão positivo que os seus clientes vão perceber, que os seus concorrentes vão perceber, que os seus fornecedores vão perceber que a sua empresa, que a sua padaria é uma padaria que tem um pensamento diferente, tem uma cultura diferente. E olha, tem dezenas de casos que a gente pode perceber, né? Mas eu poderia citar, por exemplo, um caso de uma confeitaria, uma padaria-confeitaria aqui em Brasília, eu estou em Brasília, né, que ela fez algo extremamente simples. Ela pegou um bolo, no caso eram dois bolos, um bolo mesclado e um bolo de cenoura, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Dois bolos comuns que você vai encontrar em qualquer padaria, tá certo? E normalmente quando você vai encontrar esses bolos, você vai encontrar naquela embalagem tradicional. O que ela fez com os bolos? Ela colocou numa vitrine muito bem arrumada, muito bem iluminada, com as atendentes vestidas com um uniforme assim meio caracterizado anos 60, 70, um uniforme diferente, tá certo? E colocou um laço dourado em todas as embalagens de bolo. O que ela fez ali? Ela transformou o bolo num presente, ou seja, ela gerou valor para aquele bolo. Quando ela fez isso, ela inovou, porque os concorrentes estavam com o bolo nas mesmas embalagens tradicionais. Então, imagina você que quer levar um presente para o seu colega do trabalho, que é aniversário, ou porque você vai visitar uma tia, ou algo nesse sentido. Aquele bolo especificamente, ele se transformou num presente, ele gerou valor. Então, inovação, às vezes, ou na maioria das vezes, é você simplificar soluções de alguns problemas. Às vezes, alguns problemas que o nosso cliente nem percebe que tem, que o consumidor não percebe que tem, tá certo? Mas você dá a oportunidade dele entender isso, dele perceber, dele entender o valor que tem aquela pequena solução, e se você melhora o seu produto, você gera uma solução, uma inovação nesse sentido, o que vai acontecer? Você vai melhorar a rentabilidade, você vai reduzir o CMV, você vai aumentar o ticket médio, você vai diferenciar a sua loja dos concorrentes. Então, inovação é, antes de mais nada, resolver um problema de uma forma simples, assim que eu penso. Márcio, eu adoro quando você fala isso, que inovar é resolver o problema do cliente, que está totalmente alinhado com a cultura da empresa, da padaria. Né? Se nós todos os dias estivermos olhando para que o cliente no centro da experiência, nós vamos inovar sempre. E isso é um desafio, com certeza, mas quando a gente tem na nossa cultura, e quando eu falo de cultura, gente, não tem como ter uma padaria que tenha sucesso de forma sustentável sem olhar para a cultura. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas antes eu quero ouvir o Israel. Israel, nesse nosso segmento, eu sei que você é
o tempo todo com padarias que estão buscando um reolhar sobre a questão do planejamento tributário. Num segmento composto, por sua maioria, de empresas que estão no simples, de empresas pequenas, cabe uma avaliação sobre o regime, mesmo sendo pequeno, porque é isso que a gente ouve, né, da padaria. Não, eu sou muito pequeno, por isso eu fico no simples. Conta pra gente, qual é o impacto que esse olhar cuidadoso sobre a escolha do regime tributário, sobretudo a partir do segundo ano da loja, impacta no resultado operacional, ou seja, na lucratividade da loja? Carol, o pessoal acha que o simples, ele sempre vai ser o que vai pagar menos, né? Semana passada eu estava em São Paulo com um cliente e tem uma loja que ele comprou, que está no Simples Nacional, né? Ele está com 3 meses de operação na loja. Ele tem uma loja que está no lucro real, né? A loja que está no lucro real está pagando menos que a loja do Simples Nacional, né? E ambas faturam abaixo de R$ 300 mil. Então, ou seja, faturamento muito parecido, e aí você olha, né, a operação ajustada para aquela realidade, né? Porque o Simples Nacional, ele é muito injusto para algumas coisas, né? Tanto é que ele não acumula benefício, né? O pão francês, depende do regime que você tá, você não vai pagar, por exemplo, depende do estado que você tá, você não paga nem ICMS, você não paga PIS, você não paga COFINS. No Simples Nacional, você paga todos os tributos dentro do Simples Nacional, né? Então, ou seja, olhar para fora da caixa, porque o Simples Nacional ele tem um grande problema, né? Desde quando ele foi criado, lá em 2006, que foi feita a nova reformulação do Simples Nacional, dava para nós atendermos mais de 1.000 famílias se a gente levasse em relação ao salário mínimo. Então, ou seja, o teto do Simples Nacional naquela época atenderia 1.000 famílias, né? E hoje não atende a mesma quantidade. Se a gente olhar, por exemplo, a tabela do Simples Nacional, se ela tivesse sido atualizada ano a ano, nós estaríamos com o Simples Nacional com teto hoje. A mesma alíquota que é de 300 mil reais, ela perto de 1 milhão. Porque isso sim teríamos nós feito uma correção monetária dessa tabela do Simples Nacional. Só que isso não aconteceu, né? Então esse é um problema. O Simples Nacional, ele para quando você está começando, ele vai incentivar, ele vai ter uma redução, na verdade, ali por conta da folha de pagamento, mas ele tem alguns dos problemas, que o maior problema que ele tem é a falta de atualização da tabela. Então, ou seja, quanto mais você fatura, maior fica a sua alíquota, né? Outro dia eu estava falando com o penalizado, né? Penalizado, né? Quanto mais você cresce, penalizado. A alíquota vai ficando maior. É um brinde de grego, né? Mas, ou seja, eu estava falando outro dia para um planificador, né? E ele falou assim, a minha guia do Simples Nacional daria para eu contratar mais pessoas. Nem assim, se eu ouvir um negócio como esse, você fala, gente, nós sabemos a realidade que nós temos, nós conseguimos gerar muito emprego dentro do setor de bonificação, só que tem a escolha entre pagar um imposto ou contratar uma pessoa, né? Que isso não era para ser necessário. A carga tributária ela é muito alta e muito pesada, né? Vai ter a reforma tributária em breve, mas, ou seja, ainda é muito cedo ainda para a gente falar se vai ter mais benefício ou não, porque tem muitas discussões ainda que estão indo entre linhas para conseguir beneficiar o setor com os regimes especiais. E o pessoal que está aqui na live, viu? Depois vocês falam as UF que vocês estão, ou seja, cada estado que vocês estão, porque tem muitos estados que têm benefício para o setor de panificação, né? Tem padarias que está ali com regime especial de ICMS, depende do estado, de 2%. Né? E no Simples Nacional nunca vai dar 2%. Né? Então, ou seja, quebrar esse paradigma ali para trazer essa outra visão, fazer um estudo tributário, você ter essa curiosidade é muito importante, porque, na verdade, muitas das vezes você consegue fazer economia tributária mesmo estando ali num regime fora do Simples Nacional. Né? E tem outra coisa também, viu, Carol? A Receita Federal e os cruzamentos, as novas informações que estão vindo, eles estão aumentando o cerco da fiscalização, né? Então, aquela padaria que tinha aquela venda gerencial, para não falar outro nome aqui, né? Que é aquela venda que não apresenta o fisco, né? Ele acaba tendo uma necessidade de se regularizar, porque hoje a gente observa que algumas padarias vendem já em cartão mais do que 90%, né? Tem padarias batendo já 95% da venda em cartão. E aí, ou seja, tem que profissionalizar
tem que profissionalizar, porque, na verdade, o que a padaria fazia lá no passado, ela já não consegue mais fazer. A gente pega muitas padarias que estavam de forma irregular para levar o número para ela e mostrar para ela que aquele cenário que ela está imaginando que ela vai sair e ela vai pagar muito imposto, ela vai acabar com a vida dela por conta que ela está saindo do Simples Nacional. A gente quebra muito isso nos planejamentos tributários, no estudo tributário, né? E é o que nós vamos falar bastante ali na jornada, né? É ou não é? Eu já estou super curiosa, Jael, para as dicas que você vai trazer para os mais de 70 padarias que já estão inscritas na jornada. Gente, eu estou assim, louca para chegar o momento da gente conversar com essa turma. E aqui, gente, ó, o Ângelo já começou a fazer pergunta. Ângelo, querido, que bom tê-lo aqui. O Ângelo, daqui a pouquinho a gente responde a pergunta. O Ângelo está perguntando como é que a gente vê a automação na padaria artesanal. Então, segura a pergunta, Ângelo, que a gente vai te responder daqui a pouco. Pessoal, eu sou especialista em formação de times de alta performance na padaria. Então, o meu maior trabalho é olhar para as pessoas que nós temos, identificar os seus talentos e fazer esses talentos trabalharem a favor do panificador, do resultado da padaria. E o grande desafio que nós vamos ter nos próximos anos é atrair as pessoas que se identificam com a nossa cultura, fazer uma triagem adequada para manter dentro de casa somente aquelas pessoas que conversam com o que a gente acredita e reter essas pessoas. É um trabalho, gente, que é tão importante quanto a compra de máquina, a compra de equipamento, a escolha da matéria-prima, porque são essas pessoas que no dia a dia vão fidelizar o nosso cliente, junto com um produto de qualidade. A padaria, ela depende diretamente, a padaria tem uma operação muito vasta. Quanto mais serviços ela tiver, mais dependência de mão de obra a gente tem. E muita tecnologia tem chegado para o nosso segmento, que coisa boa, porque a gente permite, com a chegada das tecnologias, que o nosso atendente, que o nosso supervisor, que o nosso gerente esteja focado na experiência do nosso cliente. E é disso que nós vamos falar na formação de times. Porque, olha, panificador, você que nos assiste, é seu papel garantir a formação de um time de fato que entregue o que precisa ser entregue. Então, vamos falar um monte sobre isso, trazer algumas estratégias para padarias grandes, para padarias acima de 200 funcionários, padaria com 50 funcionários, padaria com 20. Nós sabemos que são realidades diferentes, mas a cultura tem que ser trabalhada quando eu sou pequeno para propiciar que eu cresça. Todas as padarias que cresceram, que eu acompanho ao longo desses meus quase 30 anos de carreira na panificação, tem a ver com a estruturação da cultura desde que eles eram pequenos. Então, espere, que nós vamos falar muito disso na jornada. Quero voltar para você, Márcio Rodrigues, e quero falar um pouquinho também da produção, né? Porque a gente sabe que na padaria, grande parte do nosso faturamento, e agora cada vez mais, vem de produtos de produção própria. Márcio, falando de lucratividade, qual é o impacto da ausência de processos produtivos bem definidos na lucratividade da padaria? Cara, eu acho que o Márcio caiu. Márcio caiu? Eu acho que caiu. Eu Agora tô vendo só lá. Como eu não tô vendo ele, gente, como eu não tô, eu só tô vendo vocês três aqui, então deixa eu ver se o Márcio voltou. Márcio, se você voltou, dá um oi aqui, pede para eu te aceitar. Então vou pular aqui a pergunta do Márcio, né? Vou falar, se ele não conseguir voltar, eu falo sobre produtividade. Márcio Goulart, você. Me fala de uma coisa, Márcio. A gente tem uma das coisas que é o core do teu negócio, que é a cultura de dados, né? A Tecnoweb, ela trabalha para manter o panificador abastecido de informações legítimas para a tomada de decisão. Na tua ótica, qual é a importância de dados efetivos para a tomada de decisão, sobretudo para a constância da construção da lucratividade? Carol,
Depois você aproveita aí, tem gente perguntando sobre quando que vai ser a jornada e como é que faz para escrever. Então, vamos Tá aproveitar bom. porque as vagas estão acabando. Então, Falando antes de sobre você dados, né? falar, deixa eu falar logo, Márcio. Vou lhe pedir Fala aí, licença. faça aí. Gente, a jornada acontece dia 7, 8 e 9 de março, aqui em Campinas. Né? A gente manda um direct para a gente entra em contato contigo agora. O que eu quero dizer, manda logo, porque a gente já tem 70 padarias inscritas e nós temos limitação lá no espaço. Então, quem quiser participar, corre, porque ainda consegue aproveitar as últimas vagas. Com você, Márcio. Carol, falando de dados, né? A gente vive no mundo de dados, né? Os dados estão aí colocados, coletados e tratados a todo momento. No varejo, de uma forma geral, fala-se muito do tratamento de dados, mas quando se fala do varejo de alimentos, especificamente na panificação, isso ainda é muito pouco, ainda é muito pouco. Agora, você compara o volume de dados que um checkout, e quando eu estou falando checkout da padaria, o checkout físico, ou também o checkout digital, que pode ser a venda pelo WhatsApp, pelo e-commerce, pelo delivery, pelo app, são checkouts, né? Com o volume de dados que uma padaria consegue gerar em relação à jornada de consumo, ao processo de consumo do seu cliente. É muito mais do que um supermercado, é muito mais do que uma lanchonete, é muito mais do que um fast food. Né? Então, a padaria gera um volume de dados gigante e que ainda não está sendo aproveitado. Então, quando eu vou orientar o cliente em relação a tratamento de dados, a primeira pergunta que eu falo para ele é: qual que é o seu objetivo? O que você quer com o tratamento de dados? Você quer aumentar o ticket médio? Você quer melhorar o mix de produto? Você quer melhorar o relacionamento físico e digital com o seu cliente? Você quer retirar algum atrito da jornada de compra? Você quer melhorar o atendimento? Você quer resolver problemas? Não importa qual vai ser a resposta. Claro que a resposta vai direcionar mais o trabalho, mas tudo isso é possível você gerar de solução quando você faz tratamento de dados. Quando você faz tratamento de dados, você começa a entender quem compra, que hora que compra, por que compra. O Márcio Rodrigues começou a fala dele falando ali de tantos dados que eu não conseguia anotar todos, né? Mas ele estava falando sobre consumo de trigo, ele estava falando sobre concorrência, ele estava falando de quê? De consumo de dados. E nós, consultores, quando vamos fazer algum trabalho para algum cliente, a primeira coisa que a gente precisa é de dados. Então, por que o panificador também não tem que olhar os dados? Se você abrir hoje o nosso BI, o nosso Omni Business Intelligence, o dashboard do nosso Omni BI, você tem ali 13 indicadores, 13 KPIs diferentes. Eu sempre digo, se você, panificador, conseguir cuidar dos 13 KPIs que estão ali, você está com os seus problemas de gestão resolvidos. Não tem a menor dúvida sobre isso. Tá? E normalmente você não vai trabalhar com 13, você vai trabalhar com 3, depois mais 3, depois mais 3, mas é nada mais do que ler os dados, interpretar os dados e tomar decisões a partir daquela interpretação. Essa é o mais difícil. Né? Você lê os dados, estão ali expostos, mas o que eu vou fazer com aquilo? E aí você tem uma um leque gigante de ações que você pode fazer para melhorar cada um daqueles indicadores. Cada indicador que você melhora, você está tratando um dado e você está melhorando o resultado. Então, tratamento de dados na panificação é mais do que necessário. A panificação está atrasada no que se refere a tratamento de dados. Márcio, eu concordo plenamente com você e eu gosto de comparar assim, né? A gente vai no médico, o médico nem, às vezes, nem olha muito bem para a gente, mas pede uma bateria de exames. E é exatamente os dados que vão sinalizar para ele que a gente tem, ele conduzir o diagnóstico e assim o tratamento. Na padaria, o panificador, ele ainda está trabalhando muito na linha tática e muitas vezes na linha operacional, dando pouco valor a essa interpretação de dados, a uma boa coleta, a uma boa ferramenta que garanta a veracidade desses dados, porque o dado vai trazer para a gente uma informação clara,
do que a gente precisa fazer acerca das melhorias que a padaria precisa ter, né? E todo dia a nossa padaria é um organismo vivo, né? Um organismo vivo que nós precisamos estar todos os dias cuidando dela, porque inclusive as estruturas de consumo podem mudar do final de semana para durante a semana, e aí quando a gente sabe disso eu consigo abastecer a casa e entregar exatamente aquilo que o meu cliente foi buscar. E isso aí é muito, muito, muito importante. Turma, estou adorando ver vocês aqui, muitos amigos de todas as partes do Brasil. Sejam bem-vindos todos, que bacana vê-los aqui. Precisamos fazer mais live, hein, gente? Porque tem tanta gente boa desse Brasil aqui, de norte a sul, né? Do leste a centro-oeste, tem todo mundo por aqui. Muito bem. Israel, obrigada, Márcio, eu concordo plenamente e quero te dizer uma coisa, né? O Omni, que é uma da ferramenta do BI da Tecnoweb, ela é fantástica. Para quem não conhece, gente, eu recomendo, é um trabalho de Business Intelligence, ele trabalha na análise de dados por você. E, cara, isso é muito bom para a gestão do dia a dia e para a rotina. Então, quem ainda não conhece, conheçam, porque vale a pena. Israel, quando você chega às padarias e que as padarias te procuram e dizem assim, Israel, eu estou pensando em fazer planejamento tributário, ainda não sei se a minha padaria está no tamanho de fazer isso. Quando você começa a fazer isso, quais são as principais dificuldades do panificador que você encontra nessa chegada? A primeira, Carol, dificuldade é a organização, né? O primeiro desafio a ser rompido é que a organização ela depende de constância, ela precisa ser feita diariamente, né? Ou seja, a constância, e precisa ter um cuidado, porque assim, até vocês estavam falando de dados, né? E eu tenho até uma novidade aqui para contar para você, Carol, que você já viu padaria fazendo contabilidade online? Nunca. Não, a parceria que nós estamos com a Tecnoweb, agora nós estamos conseguindo fazer a contabilidade online. Gente, tô bege, me conta. E assim, Carol, se você for ver, há 15 anos atrás, quando eu atendi a primeira padaria, mas jamais que a gente imaginaria fazer isso, né? Então a tecnologia está aí para nos ajudar e fazer com que a organização e a questão da frequência, né, de todos esses dados não precise ser algo difícil, né? Antigamente, para lançar uma nota fiscal era hiper difícil, né? Você tinha que pegar item a item, tudo. Hoje, semana passada eu estava falando até com um sócio da Tecnoweb, o Márcio, que é o Marco Aurélio. Ele falou, cara, a gente já está soltando uma versão que vai fazer lançamento automatizado de nota fiscal. Eu falei, eu amei, tô assim, passado, por quê? A gente, na verdade, com todo esse cenário, a parte do que cabe, por exemplo, a fazer economia tributária, toda essa inteligência que até o próprio fisco está dando, né, ali está aumentando, a gente tem que usar isso a nosso favor. Né? Então, ou seja, sim, hoje o grande desafio que quando a gente chega é a pessoa ver que tem atrás da porta que ela não conhece, tem luz que dá para ela conseguir caminhar muito melhor do que na escuridão que ela está ali. Então, ou seja, o grande desafio que nós temos que fazer hoje é quebrar barreiras. A semana passada eu estava numa padaria que eles estão no processo de organização, né? E eles estão com uma solução que, gente, a gente foi tentar tirar um relatório para fazer o planejamento tributário e não dá. Passei o contato lá do pessoal já da Tecnoweb, né? Falei, gente, não tem como, a gente vai ter que fazer a substituição, senão a gente não consegue trabalhar. Porque hoje é um trabalho muito em conjunto, né? É trabalho de tecnologia, contabilidade, para você realmente conseguir fazer a economia tributária. Porque quanto mais rápido você é, mesmo que se você faz algum erro, você já corrige muito rápido. Então, ou seja, você consegue ganhar mais tempo e ganhar informação e conseguir fazer economia. Um planejamento tributário mal feito, Carol, ele chega a impactar 10% do lucro. 10% do lucro. E assim, a gente vê padarias que depois que a gente chegou fazendo planejamento tributário, fazendo organização, dando ali a questão da constância na organização financeira, que o pessoal acha que organização e planejamento tributário é só mexer na parte fiscal. Não.
financeiro faz parte, né, de você trabalhar com isso, ou seja, toda essa organização do financeiro, ele gera muita economia, né? Então, ou seja, tudo isso que a gente acaba fazendo, ele acaba ficando mais fácil com o passar do tempo, né? Então a gente tem padarias hoje que a gente começou o trabalho lá 15 anos atrás, conseguindo fazer todos os fechamentos em dia, contabilidade em dia, com informação, economizando. E teve pessoas, Carol, que depois que saiu do Simples, que foi crescendo, que estava endividado, né, porque fez um investimento muito alto, hoje, depois assim, de 6 anos, que passou já o caso que eu estou falando, a pessoa não tem dívida nenhuma mais, com dinheiro aplicado. Você fala, olha que legal. É gostoso você ver essa emoção. É prazeroso, não é? Sim, sim. É prazeroso, Israel, a gente vê que um trabalho direcionado, ele ajuda o planificador a resolver os seus problemas. Você falou para mim uma coisa que eu adorei ouvir, né, que foi nós precisamos pegar as coisas que são inevitáveis no nosso dia a dia e a questão do aumento da fiscalização, do aperto, isso é inevitável. Nada do que eu faça muda esse cenário. Então, por que não pegar isso e fazer isso trabalhar a nosso favor? Sabe? Trabalhar a nosso favor, fazendo com que nós exijamos de nós melhorias e ajustes em nossos processos. Eu acho que essa tua fala foi, assim, gigante, tá? O Hermânio aqui de BH, ele está dizendo assim, Israel, eu preciso disso, pelo amor de Deus, qual é o seu contato? Hermânio, nós vamos ter isso e muito mais na jornada. Espero que você tenha a possibilidade de estar com a gente, tá? Gente, Hermânio, eu vai para a queria jornada, falar... Hermânio. Isso aí, ô Márcio, ele é da tua terra aí, dá uma convidada nele. Pessoal, eu quero falar um pouquinho aqui da pergunta que chegou para nós e que eu separei para Márcio, que é o impacto de não haver processos produtivos definidos na lucratividade. Na média, mais de 70% do que as padarias vendem é produção própria, ou seja, a grande massa de faturamento que você tem está ligado aos teus processos produtivos. Quanto mais competitivo você for nesse sistema, que vai desde o consumo de matéria-prima até o fornecimento e a entrega para o cliente do produto completo, quanto mais competente você for nisso, mais você vai conseguir melhorar teu lucro. E tem uma trajetória. Quando a gente fala de produção, a gente fala de elaborar um mix de produto adequado à pessoa que visita a tua loja. A gente fala de controlar, fazer boas compras de boas matérias-primas, avaliando o nível de qualidade, de absorção, no caso da farinha, de absorção da água, porque como vocês sabem, um litro de água representam 800 gramas de pão. Então, esses detalhes pequenos da padaria precisam ser observados quando a gente fala de processos produtivos. Então, desde o controle de matéria-prima, seja ele através de almoxarifado, seja ele através de pré-pesagem, quando eu faço o PCP, que é o famoso Planejamento e Controle de Produção, faço um calendário de produção, defino que produtos vão ser produzidos, atendendo a um conjunto de lucratividade que eu quero que passe pelo meu check-out. Na verdade, gente, quem define o lucro que a padaria vai ter é o teu planejamento de produção. Você pode produzir muito, produtos de baixa margem de contribuição, então você vai ter volume de venda alto com uma margem de contribuição menos significativa. Então, é o que a gente chama de inteligência de produção. E esse é um dos fatores mais importantes na estruturação, no planejamento da tua lucratividade. Então, olhar para isso tem que ser uma tarefa nossa, que somos gestores de padaria. E nós vamos nos debruçar sobre todo esse processo, vamos falar da importância da cadeia fria, seja ela resfriada, seja ela congelada, dentro da garantia de abastecimento da loja, porque ruptura arrebenta a nossa lucratividade. Então, nós vamos falar sobre isso também e eu espero encontrá-los lá para fazer isso. Carol, gente, oi, Márcio. eu queria botar um ponto importante, que é algo que eu tenho visto muito dentro das panificadoras, né? Que é trabalhar o mix de produtos. Você falou sobre processo, né? Então, hoje o mix de produto da padaria
ele está em uma base muito pequena, né? Ou seja, a base de sustentação do faturamento, ela já saiu daquela regrinha de Pareto de 20% dos produtos responsáveis por 80% do faturamento, hoje ela está em 15, 14, 13, já peguei padaria com 12%, né? Então, isso é você olhar os dados e interpretar o que eu estou fazendo errado em que eu tenho um mix de produto, 1.000, 1.500, 2.000 produtos na padaria, e eu tenho 150, 200 produtos, 100 produtos, 80 produtos, 70 produtos que sustentam a minha padaria. Tem algo errado aí. Então, isso precisa ter um olhar bem específico, com um bom tratamento de dados. Isso nós estamos falando de precificação, nós estamos falando de exposição de produtos, nós estamos falando de embalagem, nós estamos falando de venda, nós estamos falando de atendimento, nós estamos falando de uma série de fatores que, ao longo dos tempos, foram provocando essa redução da base de sustentação de produtos. E o Israel sabe muito bem que quando você vai fazer uma análise fiscal, contábil, tributária de uma padaria, o mix de produto faz toda a diferença. Isso faz parte da análise, né? Qual produto que eu compro, qual produto que eu vendo, qual impacto que isso tem no tributário. Então, para a gente entender como é que isso é importante. Com certeza, Márcio, foi muito bom você ter lembrado isso, porque tudo isso exige parar para poder estudar aquilo que nós vamos colocar como produtos que vamos vender, E você sabe, Márcio, nós estamos aqui há 46, eu não estou conseguindo, o Márcio já está aqui com a gente, mas eu não estou conseguindo chamar. Márcio, me pede aqui para eu te convidar, porque eu não estou conseguindo te convidar por aqui sozinho. Você sabe que eu gosto muito de trazer evidência prática e adoro trazer para a conversa as partilhas, né? E especificamente no dia 8, gente, nós vamos ter um talk sobre cada assunto. Nós vamos fazer um talk show, que é um bate-papo com o panificador. Nós vamos convidar alguns panificadores para o palco e eles vão dizer para vocês que vão estar presentes na jornada o que é que eles estão fazendo no dia a dia para fazer aquelas garantias, falando das dificuldades, mas falando como é que eles conseguiram. E eu acredito que isso vai ser um dos pontos altos do nosso encontro, né, gente? Maravilha. Vai ser bom, vai ser bacana, vai ser bacana. Vai ser muito legal. Gosto muito de ouvir. Eu gosto eu estava acompanhando o Márcio, eu acho que o Márcio está tentando entrar de novo, né? Eu estava acompanhando vocês falando aí, o Márcio, referente à questão do mix de produto, né? E eu sou muito prático, né? Que a gente vem ali de muita cálculos e números, né? A gente às vezes percebe que tem muitos produtos que às vezes o panificador ele acaba querendo que a padaria dele venda, mas o trabalho ainda, às vezes o ponto-alvo daquele produto não dá para ter aquele produto todos os dias, porque ele é um produto que ele precisa ter um pouco de escassez e a pessoa precisa sentir um pouquinho de falta, que não é um produto que vai consumir todos os dias, né? E é interessante esse Pareto ele ter mudado, porque isso fortalece cada vez mais o carro-chefe da padaria, né? O que a padaria realmente é reconhecida, qual que é o sobrenome da padaria, né? Ou seja, aquela padaria eu vou nela por conta de X produto, né? Que nunca pode faltar, não pode cair qualidade de hipótese alguma, porque senão vai afetar diretamente o faturamento, né? A marca da padaria, falando... Oi? É a marca da padaria, né? É a marca da padaria, né? Porque tem que ter tempo, né, para identificar que marca, que produto é esse, né? Se a gente não tem dados, como o Márcio bem falou, como é que a gente sabe? Só intuitivamente aquilo que vende muito. Intuitivamente já dá para saber, mas nem se compara a tomada de decisão a partir de dados, né? Não, nem um pouquinho. E outra coisa também que é interessante, né, que assim, o Márcio estava trazendo o dado da capacidade de venda vinculada ao pão francês, né? A pessoa vai... Semana passada teve um panificador que convidou nós para fazermos uma reunião, né? E ele estava perguntando, Israel, vocês que atendem uma base grande de supermercado também, o que vende hoje no supermercado, né? Eu falei para ele, pão. Eu respondi para ele, pão, né? Eu falei, Israel, mas e arroz, feijão? Eu falei, mercado de bairro não vende mais arroz, feijão, só vende perecível. E um dos itens que está lá no topo é pão. Então, ou seja, a guerra, ela é cada dia maior. A dificuldade de se ter ali a lucratividade, ela é cada dia maior. Mas uma coisa que, assim, né, a gente está falando da marca, né, do sobrenome, a marca da padaria,
A padaria, na verdade, ela tem uma capacidade, quando tem a experiência do atendimento, que é uma coisa que aquele aconchego, aquela coisa assim próxima que a gente consegue ter, né? Que nem eu tomo café geralmente numa padaria aqui na rua de cima do escritório, né? Eu moro na rua de baixo, tomo café na rua de cima e venho pro escritório, tudo pertinho, né? E assim, eu sou atendido pela Bia, né? A gente conhece o nome das pessoas porque todo dia você está ali, né? Então, ou seja, é uma coisa que é muito próxima. E no supermercado não consegue fazer isso, né? Então, ou seja, tem a questão da praticidade de algumas coisas. Então, ou seja, ao invés de a gente, na verdade, ver o problema, olhar isso por um lado positivo, do que tem de lado de bom, né? E para a gente conseguir realmente aumentar a lucratividade com todas as informações, esses dados. Mas é muito interessante ver como que os dados na padaria, eles evoluíram, né? Isso é fenomenal, né? Porque isso faz toda a diferença, né? Apesar de não ter evoluído como o Márcio, né? O quanto a gente precisava, eu concordo com você, Israel, que já evoluiu. E aqui eu quero chamar uma atenção para o panificador. Cada vez mais, quando a gente assiste os podcasts que estão ligados ao varejo supermercadista, saibam que a estratégia do supermercado está ligada a 3 grupos de produto: padaria, frutas, né, o FLV, e carnes. Observem bem, o supermercado, a lucratividade do supermercado está ligada a 3 grupos que são os perecíveis, e dentre eles a padaria. Eu tive a oportunidade de visitar uma padaria, numa rede de supermercado em Goiânia. Gente, a gente olha cada loja vendendo de 8, 10 toneladas de pão francês. Um supermercado. As pessoas podem não ter, o panificador tem noção do que é isso. É só ele pegar hoje a curva ABC dele e ver quanto ele vende de pão francês. Pão francês é um produto gerador de fluxo, gerador de recompra dentro da padaria. Nós não podemos perder de vista esse produto. Passando para os encaminhamentos finais, porque nós estamos a 20h52, eu queria, tem aqui algumas perguntas, que dá algumas perguntas aqui que eu vou deixar registrada, passar aqui para o Israel, passar para o Márcio. Queria que vocês, Márcio e Israel, e também queria que Márcio, que está nos acompanhando, deixa a mensagem final dele escrita, deixa para nós a tua dica final para quem está nos assistindo hoje e que pode amanhã fazer uma transformação em sua loja. Começando por você, Márcio Goulart. Carol, eu diria o seguinte: muitas vezes nós somos tomados de algum grande problema e esse problema nos tira dentro do nosso negócio, da padaria, e faz com que a gente precise, de alguma forma, se desconectar do nosso dia a dia para poder resolver o problema. Isso acontece com todo mundo. Então, vamos aproveitar uma oportunidade que vamos ter de 3 dias, né, de imersão, para a gente poder viver uma série de soluções para os tantos problemas que a gente tem dentro da panificação, para ganhar conhecimento, para respirar um ar diferente, para conhecer pessoas, para fazer networking, para fazer perguntas, para sair com uma série de respostas, tá certo? Que isso faz toda a diferença para o nosso negócio. Então, vamos aproveitar, vamos nos inscrever lá na jornada, tá certo? Esse grande trabalho que a Carol está fazendo aí, porque isso pode fazer toda a diferença no seu negócio para o resto do ano, pode trazer um resultado melhor. Então, vamos deixar um pouquinho a padaria, deixa tocar o barco lá, a sua equipe é boa, deixa ela tocar o barco lá nesses 3 dias e vamos lá para esse grande encontro, porque eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa. É ótimo, Márcio. Eu estou numa mega expectativa da tua fala sobre inovação e as dicas que você vai trazer para a gente com aquilo que é simples, que é a tua marca registrada. Márcio, obrigada por estar aqui com a gente hoje, tá? Israel, a tua dica final. Márcio, eu estou vendo que você está acompanhando a gente. Deixa a tua dica final também aqui escrita do chat. Israel, você. A minha dica final, Carol, é não tenha medo de sair do simples, né? O outro lado que você não conhece, ele pode ser muito melhor do que você, às vezes, ficar preso com o pagamento de uma única guia, né? Eu falo que o simples,
Ele só é fácil porque ele tem uma única guia. Mas as pessoas não têm noção da complexidade que é apurar um Simples Nacional. Porque se o seu cadastro de produto não estiver correto do mesmo jeito, não vai. Então, ou seja, você perde muito dinheiro no Simples, da mesma forma. Então, ou seja, padarias que estão ali em fase de crescimento, sempre façam o estudo tributário. Vocês vão se surpreender e vocês vão ver que existe um universo, às vezes, muito melhor do que estar no Simples Nacional. Olha, eu gostei dessa fala. Essa fala é encorajadora mesmo para o panificador, porque eu sei o quanto ele fica temeroso mesmo, sabe, Israel, em fazer essa mudança, mas quando a gente está fazendo essa mudança acompanhado por um especialista do teu gabarito, aí eu sei que o trem vai bem, como o povo diz em Minas, né? Pois bem, Márcio Existe está colocando vida fora do Simples Nacional. como existe vida, boa, Márcio, existe vida fora do Simples. Boa, gostei. Carol, aqui da nossa carteira, só para você entender um dado importantíssimo, 80% da nossa carteira está no lucro real e 20% da nossa carteira está no lucro presumido. Nós não temos nenhuma padaria no Simples Nacional mais. Tá? Sim, sim. Profissionalização, né, Israel? Isso é o caminho da profissionalização da padaria e é importante a gente trazer isso porque a gente compete hoje com empresas do mundo global, né? Do global. Nós competimos com elas e precisamos adotar estratégias dos grandes sendo pequenos. Isso aí. O Márcio está dizendo, minha dica, tenha um olhar para que as boas empresas estão fazendo. Um olhar de fora ajuda a repensar nosso modelo. A jornada é uma ótima oportunidade para saber como ser mais competitivo. Boa, Márcio, adorei tua dica também. Ai, que pena que você caiu, mas não vai faltar oportunidade. Nós vamos estar todo mundo junto para fazer uma bagunça lá do nosso encontro. Você bem Gente, animado, né, Carol? a minha dica final é o maior papel do panificador é garantir que o negócio tenha resultado. É teu papel, panificador, garantir que a tua empresa tenha lucro ao final de cada ciclo. Se isso não está acontecendo, você não está usando todas as ferramentas que estão à tua disposição para que isso aconteça. E você faz isso através de estratégias sólidas. E quando a gente fala de estratégia, nós precisamos que você saia da padaria, conviva com outros players, com outros competidores que vão te mostrar o que estão fazendo, que vão trocar ideias sobre boas práticas e que você pode levar para sua casa. Então, estratégia sólida, o que é natural, né? Outra estrutura importante é que através dessas estratégias você tenha como colocá-las em prática. E só processos estruturados é que vão conseguir garantir que você tenha continuidade dentro da tua operação. Processos são implantados por pessoas. Tudo na nossa padaria é pessoa, e eu vou pedir aqui a ajuda de Simon Sinek para falar de pessoas. Simon Sinek diz o seguinte: os nossos clientes são pessoas, os nossos fornecedores são pessoas, os nossos funcionários, colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, turma, precisamos entender de como formar e engajar time. E para que a gente finalize aqui, alguém aqui, desculpa, eu não vi o nome, me pediu para que a gente pudesse falar o que é que vai ter na jornada. Nós vamos ter vários temas na jornada que serão tratados de forma estratégica, de forma a te apoiar a trazer esse olhar, e eu vou te dizer alguns deles que estarão na jornada. Estou pedindo auxílio aqui à programação, né? Então, nós vamos ter uma fala do Márcio sobre as estratégias e as perspectivas sobre o mercado de panificação, desafios e oportunidades.
né? Eu vou falar um pouco sobre as estratégias que consolidam o negócio na padaria. Nós vamos ter também os pilares da gestão do negócio, padaria, como garantir o resultado operacional, como garantir lucro na última linha, vamos falar sobre os indicadores de desempenho, vamos fazer o talk show com os panificadores, trazendo as suas experiências. O Márcio Goulart vai falar sobre inovação, né? A padaria na era digital, tudo que pode trazer comportamento do consumidor e tudo que pode trazer de bom. Vamos falar sobre modelos e processos produtivos, como construir um time consolidado e que gera resultado. Vamos falar de redes sociais e a presença, a nova presença de mercado. E um olhar tributário para o segmento de panificação. E vamos finalizar com estratégias de crescimento. Gente, olha como é um monte de coisa que vai ser tratado na jornada. Bem, te esperamos lá, estamos torcendo para que essa jornada, essa live tenha contribuído um pouquinho com a tua reflexão, com o teu pensar, né, com o teu jeito de olhar a padaria e que a gente possa juntos lá na jornada, durante as nossas falas, nós possamos nos comunicar e apoiar você no teu crescimento. Márcio Goulart, muito obrigada pela sua disponibilidade de sempre, né? Você caminha na panificação há anos, eu nem sei quantos, mas eu sei que são décadas já, sempre com uma disposição gigante, um carinho enorme. Gente, todas as vezes que eu digo, Márcio, preciso falar que você me ajuda a falar sobre dados, consumidores, conte comigo. Obrigada, Márcio, vai ser uma honra estar ao seu lado nessa jornada. Obrigado você, Carol. Um prazer estar aqui dividindo esse espaço aí com vocês, com o Israel, com o Márcio Rodrigues. Vai ser um prazer a gente se encontrar lá e dividir muito conhecimento. Grande abraço. Para você também, Israel, querido, adorei ter conhecido a tua casa, essa casa que você está preparando para receber o purificador com muita inovação, né? As áreas de tratamento de dados que você está construindo para o purificador. Fiquei super feliz em conhecer. Obrigado por estar aqui também, sei da tua agenda super apertada e da tua dedicação ao nosso segmento. Obrigado, viu, Carol? Mais uma vez pelo convite, obrigado pelo dia que você esteve aqui também, foi maravilhoso. E algumas pessoas perguntaram meu contato, me chamem no Instagram, pessoal, @eu_Israel_Guimarães, eu respondo lá, tá? E nós estamos sempre preparando coisas muito para o setor, a gente é uma contabilidade especializada para o segmento de varejo, né? E vamos para a jornada que você não pode ficar de fora, tem muita coisa e é um dia de aprendizado, eu também estou ansioso, viu, Carol? Porque, olha... Eu falo que, ô Márcio, a gente podia ficar o dia inteiro falando com o Márcio Rodrigues e a Carol, é ou não é? Porque, gente do céu, a Carol veio aqui, a gente foi almoçar às 4 horas da tarde quase. A gente verdade, quase que eu com mata de fome. E a gente almoçou onde, hein? Na padaria, né? Na padaria, exatamente, né? Padaria. Tem que ser, né, Carol? O Israel, coloca o teu @ do Instagram aqui, para que todo mundo possa ter acesso. Márcio, coloca o teu @ do Instagram. Márcio já deixou a mensagem final a todo mundo que nos acompanhou. Foi fantástico estar com vocês hoje. Aproveitem essa live, revejam, mande para os seus times, mande para os gerentes, para que eles ampliem a sua mente em relação ao nosso negócio, que movimenta milhões de reais todos os dias nas nossas lojas. Nós somos gigantes e precisamos nos comportar como gigantes. Então, uma ótima noite, espero todos vocês. Manda aqui mensagem. Quem quiser saber mais da jornada, manda mensagem para a gente aqui no direct e a gente vai responder. Jael, meu beijo. Márcio Goulart, meu beijo. Márcio Rodrigues, beijo, gratidão a vocês. Tchauzinho. Tchau a todo mundo do Oiapoque ao Chuí.